queria comentar, antes de retomar, que quem é meio novato, não está muito acostumado com as filosofias indianas e com esses termos, esses nomes, não se assuste. Tudo tem tempo. A gente vai amadurecendo, vai relendo, vai tomando contato. Eu, quando comecei a ler, alguns anos atrás, esses assuntos, não entendia quase nada. Lia, relia, sublinhava, comprava mais um livrinho, tal, tal. Virei professor de filosofia oriental, virei um relativo conhecedor desses assuntos, gosto muito, mas isso leva tempo. Hoje eu tenho 64 anos, comecei a ler com 19. Então precisa de amadurecer. Então estou dizendo isso porque eu sei que a gente está apurando um pouco, porque o Colégio Lux, antigamente chamado e hoje Núcleo Lux, é um grupo de pesquisa, de investigação. Nós não somos uma sociedade introdutória. Não temos membros, não temos admissão de membros, não tem eleição. Essas coisas normais aí a gente não faz. A gente faz foco no estudo e estabelece uma rede de colaboradores e de amigos trabalhando na mesma direção. Então, com calma, com o tempo, a gente vai tomando contato, vai aprendendo, vai estudando, e tudo tem o seu momento na medida da atração da alma e na medida do karma. Quando você já passou pela Índia algumas vidas, fica mais fácil. Se passou menos, fica um pouquinho mais difícil. Se é a primeira vez, segunda vez, tem que ter paciência. Eu vou fazer uma breve pincelada, e vai ser rápida e introdutória, para um assunto que é menos conhecido, que são as chamadas escolas de filosofia indiana, no formato oficial de uma escola, com tratados, com comentários, com mestres, com local, com endereço. Então, são as chamadas darshanas, as 6 escolas filosóficas básicas, porque tem outras posteriores, o jainismo, o dharma. Então, a primeira escola tem um nome meio estranho, para quem não ouviu isso antes. Vaisheshika. A segunda escola é Nyaya. A palavra Nyaya significa razão. Uma escola de razão, racionalismo e lógica antes do Aristóteles. A terceira escola, Mimamsa. Quem escreveu o texto é Jaiminisa. A escola Sankhya de Kapila. A escola da Yoga, às vezes chamada de Raja Yoga ou Yoga de Patanjali. E a Vedanta original de Badarayana ou Vyasa. Então são 6. Aqui, por coincidência, a imagem que eu coloquei tem 6 janelas para um lado, 6 para o outro, mas tem uma que vai além. Então elas indicam algo mais, elas são caminhos da compreensão. Darshana significa visão. Então uma darshana é uma visão, um modo de ver, uma visão de mundo, como se diria no Ocidente. Uma perspectiva da realidade. Uma coisa que eu esqueci de comentar, elas não estão em ordem cronológica. Não é a Vaisheshika mais antiga. A mais antiga é a Sankhya. Mas elas são separadas nesses 3 conjuntos, porque as 3 primeiras tratam do mundo externo. As 3 finais tratam do mundo da consciência. Então, Vaisheshika, fundada por Kanada, tem um texto fundamental. Vaisheshika Sutra. Sutras são sentenças, aforismos. E esse texto vai enfatizar as características que distinguem uma coisa particular de outra coisa. Observem que nessas 2 primeiras escolas é uma filosofia bem tradicional, é filosofia mesmo. Epistemologia, razão, raciocínio, silogismo, tem até lógica aqui dentro. A Mimamsa é mais moral e as outras 3 são metafísicas e cosmológicas. Então as 2 primeiras são um pouquinho áridas. Então a Vaisheshika mostra uma visão de mundo mais realista. A Nyaya também está tratando do mundo externo, como se o mundo externo fosse real. Está tratando do mundo das aparências. A Mimamsa do Jaimini, o Mimamsa Sutra, trata dos Vedas, da moral, do dever religioso. A escola Sankhya é mais filosófica, Kapila, vai falar do universo, a cosmogonia, a consciência, Purusha, a matéria, a Prakriti. Essa escola Sankhya, ela está ligada aos Upanishads e está ligada à Vedanta. A Yoga, Patanjali fez apenas uma compilação. Patanjali foi profundamente influenciado pela tradição Sankhya. Patanjali trabalhou com a filosofia do Yoga, Sankhya e Yoga, e enfatizou a prática ao mesmo tempo. É uma filosofia praticada, junto com a prática. E a Vedanta também é muito reflexiva, filosófica,
E o texto principal, então, é o Brahma Sutra, ou Vedanta Sutra de Badarayana, final do século VII AC. E depois vem os comentadores, Gaudapada e o próprio Shankara na sequência. Então, 3 darshanas focadas na lógica, no conhecimento, nos deveres, no mundo, na sociedade, na relação familiar, como a Mimamsa trata muito disso. E depois tem outras 3 escolas que eu já citei, que vão tratar especialmente de descobrir o Atman ou o Purusha. 3 que tentam nos mostrar o conhecimento científico e social do mundo, e 3 que vão nos mostrar o conhecimento espiritual do mundo externo e do mundo interno. A escola Vaisheshika, ela é do tempo da Nyaya, são ensinamentos dos anos 600 e pouco, 600, 590, elas são mais ou menos contemporâneas com o Siddhartha. Para quem conhece um pouquinho de filosofia ocidental, para quem um dia na vida leu Aristóteles, se surpreende, porque a palavra categorias, substâncias, são fundamentais no Aristóteles e no Tomás de Aquino, na Idade Média. Tomás de Aquino repete Aristóteles, mas Aristóteles vem depois dessas escolas, e é o mesmo assunto. Então, o texto diz, em 10 capítulos, o que são as categorias, as substâncias, os átomos, a percepção, o conhecimento dos objetos, as ações, como gerar méritos, bom karma, os atributos das ações, a cognição e os tipos de cognição, a dialética da negação e a relação prazer e dor. Mas o tema central são as categorias. Depois eu vou voltar quando eu falar da Nyaya sobre isso. É só para vocês terem uma noção do que teatro, depois a gente vai desenvolver melhor, com mais calma, as outras. O conhecimento da realidade se dá pelo entendimento das diferenças essenciais que distinguem as 9 substâncias que constituem o universo. Terra, água, fogo, ar, o éter, que é o espaço sutil, o tempo, Kala, o espaço, a mente e o átomo. O átomo é a primeira e primordial substância, chegando na última, que é a Terra. É a manifestação do universo. Por falar dos objetos existentes, a escola também vai se relacionar com o chamado atomismo, o atomismo da antiguidade. A palavra átomo chegou na Grécia e foi usada pelos pré-socráticos, mas para quem não sabe, a palavra original é da Índia. Estes átomos são a causa material do universo. Isso aqui, por favor, é antes do ano 500. Isso aqui é literal. Está falando do Atman, que constitui o universo material. O universo, o mundo, é formado por átomos. Tudo que é conhecido surge de uma das 6 categorias. Então, na filosofia tem as substâncias e as categorias. A substância é uma das categorias. Depois tem as qualidades ou gunas. A filosofia Sankhya vai chamar de 3 gunas: sattva, rajas e tamas. 3 qualidades da matéria: o karma, a universalidade, a particularidade e algo inerente do universo. As escolas indianas, eu vou dizer uma coisa que é diferente do Ocidente, mesmo as escolas que estão tratando do universo material, que falam da razão, que falam da lógica, elas não são materialistas e não ficam presos só na razão. A escola mais racional, que é a Vaisheshika e a Nyaya, que são as duas, elas vão falar também da liberação, mas elas começam pela questão racional. O bem supremo depende do conhecimento da verdade, mediante o conhecimento das semelhanças e das diferenças, das 6 categorias. Aí ele vai dar um exemplo, o texto. Um conhecimento como: isto é o efeito ou causa disso, relação de causa e efeito. Tal conhecimento é produzido pela marca da inferência. Então aqui a lógica já vai entrando. Inferência e dedução. Da constatação, isto é o fundamento daquilo, surge a ciência da argumentação. Isso é o nome de um livro do Aristóteles, chamado Tópicos. A arte ou a ciência da argumentação. Daqui a pouquinho eu vou brincar com Aristóteles, mas na sequência aí. Então, quando você tem essa constatação pela argumentação, você alcança o conhecimento verbal.
Quando eu estou raciocinando, eu uso sentença, eu uso linguagem, eu uso argumentação, faço demonstrações racionais. Com o raciocínio, eu estou usando instrumentos do raciocínio. E os silogismos, em Aristóteles, são esses instrumentos. Uma vez eu estava sentado numa sala de reunião no Departamento de Filosofia de uma das famosas universidades federais do Brasil. E eu era um professor iniciante, que conhecia tudo isso. Aí chegou um professor idoso, arrogante, conversando com outro tradicional, e esse arrogante, famoso por ser um tradutor e comentador de Aristóteles, disse o seguinte: ele não sabia quem eu era, ele falou lá para o outro amigo: filosofia do Oriente não existe, isso é uma piada. Filosofia só tem na Grécia. E Platão e os pré-socráticos não têm importância. O que importa é Aristóteles. Se ele soubesse que o Aristóteles fez um plágio, bem feito, mas era, ele ficaria um pouco encabulado. Isto aqui é anterior a Aristóteles. Aristóteles, como eu ponho aqui embaixo, nasceu no ano de 384. Mas eu estou falando de 600, 580, 550 AC. Agora, a segunda passagem da Vaisheshika. Aqui eu resumi, a parte de cima é citação, aqui eu fiz um resumo. Há aforismos que apontam para algo mais do que a simples percepção dos objetos materiais do mundo. Há passagens que falam do Atman, dos sentidos, da mente, manas, da alegria, sukha, do sofrimento, dukkha, que o Siddhartha vai usar. Quando manas, a mente está focada, está situada no Atman, a ausência da ação dos mecanismos, do prazer e dor, da alegria e sofrimento. Quando a mente está focada no Atma, a mente se retira do samsara e sai da dualidade, da dicotomia prazer e dor. E moksha, a liberação, depende do Atma. Essa é uma partezinha curta, mas faz parte do texto. A segunda escola eu ainda acho mais interessante sobre isso. Escola Nyaya. Razão ou raciocínio. Eu, quando comecei a estudar filosofia oriental, eu estava na faculdade, depois eu comprei uns livros da Índia, encontrei essa escola e achei muito interessante, filosoficamente falando. Fiz uma pesquisa universitária e fui comprando o livro Nyaya, uma coleção de 5 volumes comentando o Nyaya Sutra, um outro comentando o Nyaya Sutra, um terceiro comentando o Nyaya Sutra, e não vou empilhar os outros, que o Aristóteles não foi o pai da lógica, nem no Ocidente, muito menos no Oriente. Eu vou falar que Aristóteles recebeu de presente um livro. Alexandre Magno invadiu a região do Punjab e Caxemiro. Alexandre Magno teve um tutor. Qual é o nome do tutor? Aristóteles. Alexandre Magno, quando voltou para o Ocidente, trouxe objetos, trouxe estátuas, trouxe roupas, trouxe joias e trouxe 2 filósofos junto na comitiva. Provavelmente trouxe livros originais. Esses 2 filósofos foram parar no mundo grego. Apolônio de Tiana fala sobre isso. Filostrato, no livro A Vida de Apolônio de Tiana, cita isso que eu estou dizendo. Só que eu não sabia disso quando eu comecei a estudar. E eu percebi sozinho, e até brincava com os meus colegas e com os meus alunos. Olha só com Aristóteles. O Aristóteles deve ter ganhado um livro Nyaya. Hoje eu tenho certeza. Ganhou o livro e o tradutor para o grego. Porque na comitiva, 2 foram da Índia para a Grécia. Nyaya Sutra é da primeira metade do século VI AC. E vai ter muita relação com Aristóteles, especialmente 2 livros do Aristóteles. Os Tópicos e os Analíticos 1 e 2, onde vai aparecer a lógica dos silogismos. Razão. Penso, logo existo, do Descartes, vem lá do Aristóteles. A premissa maior, a premissa menor, as conclusões. O Nyaya Sutra são 4 capítulos. Então, um autor, logo na sequência, Akaspada, completou e ampliou o primeiro. Então, o livro 1 tem uma impressionante semelhança com Siddhartha, para quem conhece o budismo. O Nyaya Sutra vai tratar do reto conhecimento. Reta compreensão, reto entendimento, reta razão, reta fala, reta palavra, óctuplo caminho. 4 nobres verdades. O tema central do Nyaya é como alcançar a reta compreensão e o reto entendimento. O Sutra começa dizendo que o conhecimento das 16 categorias ampliou
o que tinha no Vaisheshika, serve para alcançar a felicidade. Eu preciso conhecer o mundo, conhecer os objetos, conhecer a mim mesmo para evitar a dor e as tristezas e alcançar a felicidade. Um segundo sutra começa dizendo que dukkha, o sofrimento, precisa ser removido. Primeira nobre verdade, a causa do sofrimento. No sutra número 10, eles estão sempre numerados, isso aqui eu estou falando do livro 1. No sutra número 10, aparecem os kleshas, as perturbações, que está no Patanjali, no seu livro, e que está na filosofia budista. E que esses kleshas, que aqui no caso são reforçados, precisam ser eliminados, porque os kleshas geram dor e sofrimento. O Sutra número 21 volta a se referir a dukkha, ou sofrimento, como a causa das aflições, e que isso é um obstáculo para a alma, ou para a mente. É afirmado que o egoísmo deve cessar, porque o egoísmo, junto com a avidya, é a causa fundamental do sofrimento. Várias edições, algumas antigas, outras mais novas, os Nyaya Sutras de Gautama, com comentários posteriores, com estudos. O Sutra tem 5 capítulos e vai tratar dos meios do reto conhecimento, que a filosofia vai chamar de Pramanas, seja o Nyaya ou seja no budismo. Pramanas é reto conhecimento. A reta cognição é a que se distingue da ilusória, do conhecimento errôneo. Então vejam que Gautama, quando estava ensinando na sua fase inicial, ele estava preocupado com a reta compreensão e o reto conhecimento do mundo, da vida, da realidade, da causa do sofrimento e do caminho para a libertação. O texto indica a necessidade de se eliminar o conhecimento errôneo e apresenta os meios de se alcançar o conhecimento verdadeiro. Aqui tem uma coisa muito interessante e importante. É meio racional o modo do texto escrever, mas ele está dizendo que se a mente tem conhecimentos e conceitos errôneos, ela não compreende a verdade. Não adianta ficar orando, não adianta ficar fazendo algumas práticas, se na mente há ignorância, se a mente não tem a verdade, se a mente não vibra no tom da realidade. É preciso tirar o erro, é preciso tirar o conhecimento equivocado pelo reto conhecimento. Então, portanto, a mente tem que ser uma mente verdadeira, uma mente sábia. Então, é uma escola para preparar a razão para a metafísica. Olha a segunda passagem, para quem já leu com atenção Yoga Sutras do Patanjali, livro 1, tem uma linha quase igual. Dor, nascimento, atividades, erro e falso conhecimento ou equívoco, isto deve ser suprimido em ordem inversa, de trás para diante. Então vejo que esse aqui é só o começo do livro. Então eu, que era um professor iniciante na Universidade Federal, eu me demiti no primeiro semestre, porque eu estava dentro de um balaio de loucos, a maioria não tinha autodomínio e fazia mal no estômago, na mente e no coração, quando acham que aquele intelectualismo exagerado, aquele racionalismo frio, sem alma, sem coração, esse racionalismo que não vê a pandemia, esse racionalismo que não vê a dor do mundo. Então eu era quietinho lá, ficava na minha, eu ria por dentro e ficava olhando. Santa ignorância. Porque a Nyaya não vai falar só disso. Ela vai usar a lógica, usar a razão para o homem entender o universo externo aonde ele vive e do externo ir para o interno e entender também o Atma e o universo interior. Mas se eu não compreender o universo externo, eu não compreendo o universo interno. Assim acima, assim embaixo. Se eu sou uma pessoa com dificuldade de compreensão das coisas básicas, eu não vou compreender física quântica nunca. Não precisa entrar na faculdade de física. É inviável. Então vamos um pouquinho adiante para mim fechar com algo mais bonito. Ainda no livro 1, é dito que a transmigração das almas significa renascimento. E no livro 4 da Escola Nyaya, fala da possibilidade da transmigração. Então, uma escola racional está falando da transmigração das almas. No enfoque epistemológico, há espaço para a alma, para a transmigração, e fala que a meta da libertação da dor ou do sofrimento precisa ser alcançada. As marcas da alma são coisas que estão presentes em nós
desejos, aversões, vontade, alegria, sofrimento e o processo cognitivo. Quando fala em alma, está falando da mente, mente e alma. No livro 3, fala da alma e o papel da alma. Alma, além dos sentidos. Aforismo número 205. Não é só corpo, não é só sentidos, não é só razão. E essa é uma escola da razão indiana. Portanto, conclusão, na velha Índia, há uma escola de cognição ou de epistemologia ou teoria do conhecimento que apresentou os silogismos lógicos e que reforça, ao mesmo tempo, a existência da alma e a necessidade de ter uma alma dentro do corpo. Mas a fundamentação da razão não é só para conhecer e fazer teses e fazer artigos. O papel da razão é aprender a viver no mundo, aprender que tem alegria, que tem sofrimento, perceber a causa do sofrimento e eliminar o sofrimento para alcançar a felicidade. Este sutra também fala dos átomos. E tem uma passagem que diz que no mundo não há aniquilação, nem dos átomos, nem de qualquer coisa. Porque os átomos não são aniquilados. Os átomos, aqui uma visão diferente da ciência do século XIX para XX, é os átomos não divisíveis. Não é a visão materialista da ciência que divide os átomos num sentido diferente. Aqui a palavra átomo é o não tomo, a não parte, a não divisão. Então, átomo é algo indivisível. E os átomos preenchem tudo. Ou há átomos ou há vazio. Escola Nyaya, repito eu. Ou há átomos preenchendo tudo, ou há vazio completo. De quem é essa frase? É do Sutra Nyaya? Não, é do Demócrito, um suposto filósofo grego pré-socrático que disse esta frase. E a frase que ele disse é uma citação do Nyaya Sutra. Com isso, eu mostro aqui uns livrinhos, além dos meus, que é da Mimamsa. Me empolguei um pouco e aí comi tempo. A escola Mimamsa, ela não me amansa, não. A escola Mimamsa, ela não é muito mansa, ela é um pouco chatinha. Ela é excessivamente vedantina no mau sentido dos Vedas. Não da Vedanta. Os cerimoniais, os deveres do sacerdote, os deveres familiares, os compromissos. É um livro bem extenso. Eu tinha até separado aqui, daqui. São 2 volumes altos e grossos, o Sutra. São 2 volumes, mas não é lá muito belo, é bem específico. Então ela vai tratar do modo de agir, o comportamento. Jaimini escreveu esse tratado, não é um texto metafísico, como eu estou falando, mas ele fala da moral, das virtudes morais, da importância da retidão na sociedade, do respeito na família, dos respeitos aos mais velhos, do comportamento, da relação com os pais, da relação com os colegas, tudo isso que o mundo não tem, a Mimamsa ajudaria. Então a escola Mimamsa ajuda o mundo social, se fosse aprendido e praticado. Mas não é uma escola metafísica, não trata da yoga e não está tratando de dukkha, apenas está abordando o mundo social, mas fala das virtudes. Fala dos rishis, que os rishis têm autoridade porque eles são sábios. Fala dos pramanas, percepção, inferência, testemunho verbal, analogia, suposição e a não existência, que é a negação. E é também uma visão realista, está tratando do mundo, o mundo externo, o mundo das relações, e o mundo que não depende da gente, não depende da mente. A mente que percebe não tem influência no mundo, a gente só vai olhar o mundo. E o Bruno vai depois do intervalo falar da escola Sankhya, então eu só vou fazer aqui o gancho para o Bruno. A escola Sankhya vem do famoso Kapila, famoso, mas pouco conhecido. O sutra que Kapila escreveu se perdeu. Há um sutra bem posterior que leva o nome dele, Sutra de Kapila, mas esse é posterior. É uma escola com influência dos Upanishads, tem o termo Purusha, que depois vai ser comentado. Para quem não está acostumado com tudo isso, desculpe, mas é o assunto das darshanas, é o assunto da escola Sankhya. Gaudapada foi tutor do Patanjali mais tarde. O Pankashika, que é do tempo do Siddhartha, escreveu um livro bem extenso, 60.000 linhas. E esse livro foi base para estudos posteriores. Fala de dukkha, do sofrimento, dos tipos de sofrimento. Os outros falam da Sankhya Yoga, a visão dos Upanishads, que a Sankhya trabalha junto com a meditação e junto com o Yoga. Esta é a base filosófica do Patanjali. E aí tem um texto raiz que o Bruno vai comentar, que é o Sankhya Karika.
Índia, eu estava ontem aqui relendo umas coisas que eu não estou apresentando, porque eu escrevi um livro fino, 200 e poucas páginas. Para fazer uma boa introdução a essa Índia antiga, precisa 500, 700 páginas, porque tem muita coisa, muitos textos. E esses textos da antiguidade, eles vão ser retomados. Eu estou falando aqui sempre do antes de Jesus. Eles vão ser retomados 200, 500, 700, ano 1000, e vai surgindo divisões, subescolas, comentários na yoga, nas filosofias, no hinduísmo. Então, é uma quantidade tão grande que eu, que sou acostumado, que leio muito, às vezes eu fico zonzo, tonto, de tanto material que tem. Então, a gente tem que fazer certas prioridades. Pegar um ou dois, escolher para o momento, para este semestre, para esse mês, algo que me atrai mais, ir com calma. Porque esses textos que eu estou abordando, eles não são frutos de seitas, eles não são exóticos, eles não estão presos nas coisas que vai surgir. Eu estive na Índia, eu conheço a Índia, e a Índia de hoje, a Índia desde o ano 1000, ou até antes do ano 1000 para o presente, tem muita coisa confusa, muita conturbação, muito fanatismo, tem muitas seitas malucas, não é tudo belo. Então a gente às vezes tem umas ilusões. Eu vou para a Índia meditar que é o paraíso celeste. Não, não é bem assim. Mas foi. Houve um tempo que muitos sábios viviam no norte da Índia, no noroeste da Índia, nas montanhas, um grande grupo de grandes almas, seres muito avançados, não precisavam se esconder, não precisavam fugir, porque não tinha celular para bater foto, não tinha aparelho para bater fotografia do espaço, não tinha drone, não tinha avião, não tinha turista ocidental metido, não tinha os curiosos que vão lá bater uma fotinha com o guru e voltam a dizer que são um mestre no Brasil. Fazem um cursinho de yoga de 2 semanas, vem aqui e se apresenta como um swami. Essas coisas não existiam. Então, eles conviviam. Depois, com o tempo, vai dispersando. Como qualquer coisa na vida, vai perdendo a qualidade, vai diminuindo, vai vendo ramificação, vai subdividindo, vai surgindo muitos textos. Então, resumo da história. Temos que ter calma, tem muita coisa.